Bom dia a todos. É um prazer estar aqui moderando esse painel com especialistas, não sendo um especialista longe disso, e fazendo aqui o papel de representante do público nessa conversa entre esses grandes especialistas que estão hoje aqui no painel para tratar do assunto complexo de saúde numa visão de longo prazo. Agradeço muitíssimo na pessoa do José Avelar, a todos os tantos que colaboram para que esse grande evento aconteça virtualmente com tanta gente nos assistindo. Eu vou apenas, enfim, colocar aqui o tema em discussão e vamos começar rapidamente a ouvir quem dele realmente entende. Acho que nossa percepção como público, né, e como cidadãos brasileiros neste assunto é um pouco de saber quais são os desafios e qual é o papel que o Estado brasileiro, lato sensu, né, não só União, mas também estados e municípios, o papel que o Estado pode ter nessa construção de um plano de longo prazo, de uma estratégia de longo prazo para o complexo industrial da saúde no Brasil, né? Os eventos da pandemia deixaram muito claro o quão relevante é este tema para um país que pretenda não ser coadjuvante, né, ter papel representativo relevante nas questões de saúde e não ser apenas dependente, mas também ser capaz de contribuir de maneira mais intensa nas soluções dos problemas de saúde e principalmente no atendimento da população. O Brasil, como nós todos sabemos, é um país que tem uma grande complexidade legislativa sobre o tema da saúde, né, com os 3 níveis de administração pública envolvidos na prestação dos serviços de saúde, com uma atividade privada fortemente regulada nessa área e, portanto, evidentemente, nós temos um desafio ainda maior quando se trata de fazer com que a iniciativa privada cumpra o seu papel e possa realizar o seu papel, que nesse tema não é apenas, evidentemente, um papel privado, mas também tem uma grande repercussão pública, né? Então, acho que a grande questão é como o Estado brasileiro pode contribuir, né, de maneira adequada para uma visão de longo prazo no complexo industrial da saúde, cientes nós todos de que o país tem grandes dificuldades fiscais, de que o país tem grandes dificuldades econômicas e, portanto, que a solução não será uma solução que dependa de recursos públicos diretamente injetados na atividade, na atividade privada, né? O Brasil já gasta recursos substanciais com a saúde, até por conta das normas constitucionais que vigoram entre nós, mas, evidentemente, esses recursos não são necessariamente gastos da melhor forma, então, certamente há aí também muito espaço de eficiência, muito espaço de ganho de eficiência na gestão dos recursos públicos que são utilizados na saúde. Mas acho que, para além da questão dos recursos públicos, há uma questão de planejamento estratégico em que o Estado não deve abdicar do seu papel, né, cumprindo, de um lado, as missões que a Constituição lhe atribui de maneira adequada e eficiente, mas também, de outro lado, cooperando com a iniciativa privada para que ela possa desenvolver aquilo que é o seu próprio papel. Então, fazendo apenas essa breve introdução, lembrando a quem nos assiste, das dificuldades que um país como o Brasil tem para participar ativamente do ponto de vista do seu governo, dos governos dos diferentes entes federativos desta questão, acho que
podemos passar imediatamente para ouvir o que os especialistas têm a dizer sobre o tema. Começaremos com o Eduardo Verge, que é vice-presidente do Boston Scientific e é o manager do Boston Scientific no Brasil. Eduardo, você tem a palavra. Muito obrigado. Bom, obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou tentar falar em português, mas eu cheguei aqui no Brasil o ano passado. Então, para mim, este conceito de complexo industrial de saúde é relativamente recente, tá? Mas entendo que é uma estratégia para o longo prazo muito interessante, não só para o Brasil, mas particularmente para nossos pacientes, certo? E particularmente para o SUS. Agora, atrair empresas para que se instalem no Brasil e produzam seus produtos colaborando com o SUS é muito legal. Tentando diminuir a dependência das tecnologias importadas. Um exemplo, durante a pandemia, o ano passado ficou evidente que temos que fazer as coisas diferentes. Faltaram muitas matérias básicas para o enfrentamento da Covid aqui no Brasil. Então, é um bom exemplo. A gente tem que mudar e tem que fazer essas coisas diferentes. Além disso, além dessa diminuição da dependência de produtos importados, a produção local pode, sem dúvida, gerar muitos benefícios. Empregos, divisas com as exportações, diminuindo o déficit da balança comercial do sector saúde e, obviamente, ajudando a retomada do crescimento da economia. Então, tem muitos benefícios, mas quando olhamos essa estratégia, tomando o mercado brasileiro, com mais de 210 milhões de habitantes, sendo que quase 150, 160 milhões de pessoas são exclusivamente dependentes do SUS, as oportunidades são muitas, muitas. Antes de eu vir para o Brasil, estava como responsável da Boston, na México, Centroamérica. O Brasil representa cerca do 35% dos pacientes que temos para a América Latina. Então,
Caros, desculpem, tivemos um problema técnico, mas voltamos aqui ouvindo o Eduardo Vaz. Por favor, Eduardo. Bom, acho que a gente estava falando do tamanho do mercado brasileiro, certo? Estava falando que temos 200 milhões de pessoas e que temos uma oportunidade muito grande no SUS, quando temos mais de 150, 160 milhões de pacientes. Talvez, eu não sei se eu esteja correto, mas talvez seria o maior sistema público de saúde no mundo, certo? Então, como tinha falado antes, temos uma oportunidade muito grande, mas temos vários riscos, certo? Por exemplo, a política tributária é extremadamente complexa, é pesada, temos um excesso de regulação em vários pontos da cadeia, desde a produção até o produto chegar efetivamente aos pacientes. Além disso, logo temos a rastreabilidade, e todo isso tem que ser feito, mas no caso aqui do Brasil, é muito caro, muito, muito caro. E também temos algumas ações e decisões do governo que geram muitas incertezas e inestabilidades. Em nosso caso, como empresa que faz investimento em várias partes do mundo. Esses são alguns exemplos de que está acontecendo desde nossa visão e porque, em muitos casos, os investimentos daqui acabam sendo direcionados para outros países com políticas muito mais simplificadas. Eu não sei se, por exemplo, a gente revisitar o framework original do Complexo Industrial de Saúde brasileiro, o Estado tem um papel fundamental de ser o indutor desse desenvolvimento através de políticas de saúde e regulação simplificada. Mas vemos que estamos caminhando exatamente na contramano disso, certo? Desde nossa visão, parecia que estamos no sentido oposto de que seria o correto. Obviamente, a gente sente do que aconteceu o ano passado pela pandemia, mas também temos outras coisas que temos que considerar. Por exemplo, o país deve criar um ambiente seguro e favorável para trazer esses investimentos para cá. É muito necessário priorizar aquilo que é realmente viável e factível de se produzir localmente. Eu falo isso porque muitas tecnologias médicas complexas já possuem sua produção bem estabelecida em alguns países que possuem historicamente expertise própria. A gente pensa que o Brasil deveria, como qualquer outro país que possui um sistema público de saúde, ter estabelecido suas prioridades sobre o que é o realmente estratégico e realmente impactante para suas políticas de saúde. Não sei, eu falei que eu antes estava trabalhando no México e um exemplo dessa expertise ou estrutura que pode ser levada em consideração são os acordos comerciais. O Brasil é um país, entre aspas, um pouco fechado em comparação com outros países. Por exemplo, o mercado mexicano tem mais de 50 Free Trade Agreements. O mesmo acontece na Costa Rica, e eles têm produção local de dispositivos médicos. Se eu lembro bem, o México talvez seja o maior produtor de dispositivos médicos da América Latina, neste momento. Agora, outra coisa que a gente tem que ter em consideração é essas características dos dispositivos médicos. Porque o ciclo de inovação dos dispositivos médicos, a verdade, é bastante acelerado. Pode ser entre 18 e 24 meses, enquanto que para os medicamentos poderia ser entre 10 e 20 anos. Então, eu acho que existem vários caminhos para fortalecer o Complexo Industrial de Saúde no Brasil. Temos muitas oportunidades, mas o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, é criar condições mais seguras e favoráveis para que o investidor acredite que aportar seu capital por aqui seja algo viável. A Boston chegou aqui no Brasil há 25 anos. E até 2 anos atrás importávamos todos nossos produtos. 2 anos atrás a gente fez um investimento de mais de 30 milhões de dólares
Temos uma fábrica em Contagem, VH. Ali a gente está produzindo uma válvula aórtica para o mundo inteiro. E a gente se está preparando para começar a exportar para os Estados Unidos. Então, a gente acredita muito nas oportunidades que temos aqui no Brasil. Temos mais de 1.000 empregados. Agora, sim precisamos que o governo também ajude um pouco mais para atrair efetivamente os investimentos para ampliar esse complexo industrial de saúde. Precisamos as reformas estruturais. Vocês conhecem melhor esse tema que eu. A trabalhista, impostos, administrativa. Talvez a gente tenha escutado isso nos últimos 20 anos, mas não sei, a gente talvez precisaria acelerar um pouquinho mais, porque sem dúvida nenhuma temos muitas oportunidades, mas temos que ter maior simplificação na regulação e também mais simplificação na parte de impostos. Eu acho que isso seria, Marcelo. Não sei se você tem alguma pergunta para mim ou... Certamente vamos ter, Eduardo, mais adiante, quando a gente abrir no final para perguntas, inclusive, do público, mas acho que, por enquanto, você já abriu o nosso apetite, não é? Com muita informação, enfim, com uma visão que, no fundo, é uma visão não só da área da saúde, né, mas uma visão comum a todos os investidores, potenciais investidores estrangeiros no Brasil, dessa necessidade de estabilidade e de planejamento de longo prazo. Mas certamente vamos voltar ao tema mais adiante. Agradeço, por enquanto, muitíssimo a sua excelente participação. Obrigado. Passo, então, a palavra ao Felipe Barreiro, que é vice-presidente da Medtronic no Brasil. Felipe, você nos ouve? Acho que nós estamos tendo um pequeno problema aqui com o Felipe, de conexão. Não sei se o James... James, are you ready to start now? James, você está pronto para começar agora? Ótimo. Então, James já está a postos e vamos então passar diretamente para a exposição do James, que é diretor da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. James, muito obrigado pela sua presença. The floor is yours. Or the screen is yours. Obrigado. Não vou falar português. Já faz muito tempo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Brasil durante 4 anos, mas já faz 10 anos. Então não vou sacrificar vocês aí tendo que ouvir o meu português. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. O que vemos como consequência da pandemia é uma situação para a América Latina e para o Caribe, em que vemos uma dependência muito grande das importações de medicamentos e de tecnologias. Além disso, uma cadeia de suprimento muito vulnerável na região e uma heterogeneidade muito grande em termos de pesquisa, em desenvolvimento de vacinas, capacidade de produção. Tudo isso acabou gerando faltas importantes e desigualdades em termos de acesso a tecnologias de saúde. E como consequência dessa escassez, vimos aumentos de preços, não só de medicamentos e vacinas, mas equipamento de proteção, equipamento básico de proteção. Isso para a equipe médica. Produtos para desinfecção, máscaras cirúrgicas,
face shields, óculos de proteção, oxigênio, oxímetros, ou seja, uma gama muito grande de produtos necessários para você atender às necessidades da população. E a análise que realizamos durante essa evolução com outras organizações da ONU, como a OMC, por exemplo, esses estudos destacaram que muitos países e muitas conseguiram facilitar as importações. 2/3 desses países conseguiram eliminar as tarifas de importação. E os países exportadores limitavam as suas exportações. Em maio de 2020, fizemos uma avaliação da situação com mais de 70 países, incluindo 4 dos 5 principais fornecedores que haviam implementado restrições de exportação das suas tecnologias. E, além disso, a OMS, numa pesquisa com 122 países, demonstrou que 1/3 desses países enfrentavam escassez desses materiais. Não estou falando só de produtos da Covid-19. Essa região enfrentou interrupções na cadeia de suprimento para tratamento de retrovirais, antivirais para HIV. Houve escassez também narcóticos necessários para o tratamento da intubação para os pacientes com Covid. Essa situação é o resultado de deficiências históricas de ciência, tecnologia, desenvolvimento de capacidade industrial e políticas públicas na América Latina e no Caribe. Antes da pandemia, a Comissão Europeia, a Comissão Econômica, estimava que 4% das importações na região exigiam tecnologias, só 4% vinha da própria região. Ou seja, 96% desses produtos têm a dependência, dependem de outros mercados, América do Norte, Europa, China e Índia, essencialmente. Embora tenhamos visto um aumento da produção de medicamentos nos últimos 10 anos dentro da região, há essa disparidade em relação à importação de medicamentos mais inovadores, princípios ativos, causando essa balança comercial negativa para a América Latina e para o Caribe em relação ao restante do mundo. Vale notar que, embora a região tenha priorizado mais recentemente a importância estratégica da produção de vacinas, e é evidente, como consequência das grandes desigualdades da produção de vacinas para a Covid-19, a região ainda não conseguiu superar esses grandes desafios históricos, porque são sistêmicos os problemas. Não é algo que os países vão resolver da noite para o dia. O investimento na área de pesquisa e desenvolvimento é só 0,03% do PIB. Os países da OCDE, esse número chega a 14,2% de investimento em saúde e pesquisa. O número de pesquisadores na área de saúde por 24 por milhão, em relação a 363 por milhão nos países da OCDE, de 24 para 363 pesquisadores por milhão. Ou seja, há problemas sistêmicos fundamentais que a região precisa solucionar. Também na iniciativa privada, as universidades, governos. E isso vale para complexo de saúde, não só para o Brasil, mas também do ponto de vista regional. Vemos aí essa dependência enorme
em mercados farmacêuticos muitíssimo concentrados. E nós, como organização, recomendamos 3 áreas de ação. A primeira é fortalecer ações multilaterais com relação à saúde, à pesquisa, para que os países possam desenvolver suas trajetórias em nível nacional, que sejam explícitas na definição de prioridades, reunindo os diferentes setores da saúde, da tecnologia e também da indústria. Recomendamos que, dentro desse contexto, esses países criem estruturas regulamentares, trazendo tanto da saúde e da tecnologia e, ao mesmo tempo, promovendo investimentos em ciência e tecnologia e a transferência de tecnologia, para que tenhamos acesso a matérias-primas e tecnologias. E isso requer a participação da academia, da iniciativa privada, que tem uma capacidade enorme para acessar essas matérias-primas. A segunda área de recomendação é fortalecer a pesquisa, desenvolvimento e a produção. As condições capacitantes, como a gente costuma dizer, por exemplo, RH, engenharia, as ciências biológicas, biomédicas, desenvolvimento de infraestrutura, centros de pesquisa, de inovação, instituições que supervisionam esse trabalho, universidades, entidades de saúde pública, para monitorar o desenvolvimento clínico e aprovação. E a terceira linha de ação atende à necessidade de uma colaboração regional e intrarregional, inclusive com a liderança brasileira. Nenhum país sozinho vai conseguir ter resultados sozinho. Os países precisam se reunir e avaliar quais sinergias podem ser atingidas na região como um todo, via acordos comerciais, acordos de ciência e tecnologia, acordos de transferência de tecnologia, consolidação de mercados que proporcionem inovação e desenvolvimento, para que haja maior participação de governos parceiros para promover ciência, tecnologia e inovação. Esse é o trabalho da OPAS. A OPAS trabalha com seriedade, lançando uma plataforma regional para aumentar a produção de medicamentos e tecnologia, com mecanismos de financiamento para a produção de vacinas e processos de transferência de tecnologia para chegar e levar mais vacinas à região. É isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, James, por sua palestra extremamente completa e complementar aqui o que o Eduardo já tinha dito, evidentemente com a sua visão da OPAS e com a visão, portanto, do todo da região e dessa necessidade indiscutível de ações conjuntas na região. Não sei se o Felipe se juntou a nós, conseguiu se juntar a nós. Acho que não, então vou passar a palavra diretamente ao Nelson Mussolini, que é o presidente executivo do Sindusfarma. Nelson, por favor. Marcelo, muito obrigado. Quero agradecer inicialmente ao Josier por essa brilhante semana Acho que é extremamente importante a gente debater pontos tão na pauta hoje acho que na pauta mundial, não é só na pauta do Brasil. Em primeiro lugar, eu queria render uma homenagem, porque durante a pandemia a gente passou por problemas seríssimos no nosso país e no mundo como um todo. Então, eu queria render uma homenagem aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem,
tá? Ao pessoal de limpeza dos hospitais, às recepcionistas que tiveram contato e recepcionistas que tiveram contato com a doença no primeiro momento, aos motoristas de ambulância que salvaram milhares e milhares de vidas, tá? Ou seja, ao exército de pessoas que ajudou a salvar milhões de vidas espalhadas pelo mundo inteiro, tá? Sem esquecer, por óbvio, da indústria farmacêutica, que foi aquela que forneceu o arsenal bélico para que esses profissionais pudessem trabalhar e executar o seu serviço e salvar as vidas, né? Logo no começo da pandemia, em uma reunião de diretoria nossa, um dos nossos diretores falou: é da indústria farmacêutica que sairá a solução dos nossos problemas. E a gente não tem a mínima dúvida que foi da indústria farmacêutica, com o desenvolvimento das vacinas, que isso aconteceu, né? Quando a gente trata do complexo industrial da saúde no Brasil, nós temos problemas seríssimos com isso, porque nós tivemos uma boa ideia de criar as PDPs e, com isso, usar o poder de compra do Estado de uma forma inteligente para trazer tecnologia para o nosso país. Só que era para ser um programa de Estado, virou um programa de governo, o tempo passou, chegou a ser um programa de ministro, depois virou um programa de secretário e hoje é um programa de diretoria dentro do Ministério da Saúde, tá? E por isso ela não trouxe desenvolvimento. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa da OPAS sobre o complexo industrial da saúde na América Latina. E o que eu tenho sempre dito é que nós precisamos de capacidade de consumo para poder competir com com os grandes fornecedores do mundo, que é China e Índia, né, na área de insumos farmacêuticos, por exemplo. Nós temos problemas seríssimos em relação a isso, tá? A capacidade que nós temos de consumo disso é muito pequena dentro de um país único. Nós vamos precisar juntar as Américas para ter uma capacidade de consumo que dê volume suficiente para poder baratear os preços. Senão, não há essa condição de competição. A globalização é uma coisa excepcional, mas mostrou na pandemia uns sérios problemas, seríssimos problemas, quando os países são obrigados, efetivamente, não porque querem, mas são obrigados para cuidar dos seus nacionais, de olhar para dentro dos países. Isso aconteceu com China, com Índia, tivemos problemas seríssimos de falta de insumos farmacêuticos, isso ficou muito grave em relação ao chamado kit intubação, né? A indústria local conseguiu desenvolver rapidamente novas formas de produção, ampliar muito sua capacidade de produção, mas isso através de um custo extremamente alto, que sem dúvida nenhuma precisou ser repassado para as pessoas na medida do possível, tá? E para as instituições na medida do possível. Se nós não tivermos uma política bem centrada em relação a isso, e não só no Brasil, mas precisa ser uma política dentro das Américas, e eu englobo os Estados Unidos nisso, eu acho que a América do Norte precisa estar efetivamente participando disso, porque há um mercado consumidor extremamente importante e também uma alta dependência da Ásia desses produtos, né? Nós temos como desenvolver isso. O Eduardo levantou muito bem os problemas burocráticos que nós temos no nosso país, né? É um absurdo que, em matéria de saúde, um país cobre quase 33% de impostos sobre os produtos, tá? Eu vivo dizendo, Marcelo, que isso é pornográfico, essa cobrança desse imposto sobre produtos de saúde, principalmente os produtos farmacêuticos, tá? E agora estamos passando por uma tentativa de reforma tributária, que não é uma reforma tributária aqui no nosso país, é um remendo tributário para alteração da lei de imposto de renda, né? Ela ainda quer retirar os poucos benefícios que tem sobre a área de saúde, né, que é o PIS/COFINS. Isso vai trazer um impacto muito grande nas compras governamentais.
Então, em vez de usar o poder de compra do Estado para baratear os preços, o nosso governo está usando o poder de compra do Estado para tributar mais, né? O que vai contra qualquer política de complexo industrial na área de saúde, né? Num país que se cobra 30% de impostos, que você tem mais gente para pagar em tributo no país do que para desenvolver produto, né? Tem empresas grandes no Brasil que tem 200 pessoas para pagar os impostos e deve ter 30 pessoas na sua área de desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento. O contrário seria o correto, tá? Não quero chegar ao nível dos Estados Unidos de uma empresa grande só precisar de 3 pessoas para pagar tributos. Eu acho que isso vai ser utópico aqui nos países de língua latina, mas com certeza se a gente tivesse um equilíbrio um pouco melhor, né, fosse 60% para pesquisa e 40% para pagar impostos, acho que já estaria um desenvolvimento muito grande. Acho que sim, os países vão ter que se unir, os governos vão ter que se unir para criar uma política para, como eu digo, para as Américas, porque aí sim há um mercado consumidor, a forma de competir e a forma de desenvolver a nossa indústria dentro do país. O Brasil hoje é dependente de 95% de matéria-prima importada na área farmacêutica. Isso é um problema muito sério quando dá uma pandemia. Nós sabemos muito bem que esta não será a última pandemia que a humanidade vai enfrentar, tá? E nós vamos precisar mais e mais do desenvolvimento industrial, do respeito à propriedade intelectual para que gere a cura dessas doenças. Para terminar, eu quero dizer uma coisa que eu vi recentemente, também de uma pessoa aqui dentro do Sinusfarma. Tá? O maior inimigo da pandemia o maior inimigo da humanidade foi essa doença. E o maior inimigo da doença foi a união de esforços na área de saúde para salvar vidas, né? Então, nós precisamos olhar esse complexo industrial de saúde com olhos diferentes, né? E com o apoio de todos os governos, né? E o trabalho que a OPAS vem desenvolvendo em levantar o problema e mostrar as dificuldades, acho que é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa região como produtor de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson, inclusive pela justíssima homenagem que você fez a todos os profissionais da saúde envolvidos com a saúde ao longo desses 2 anos aí, praticamente, que nós convivemos com a pandemia. Enquanto nós não recebemos perguntas do público, infelizmente o Felipe não vai realmente poder se juntar a nós, teve um problema técnico, então nós podemos passar direto aqui a conversa e a resposta às perguntas. Eu queria aproveitar o que vocês 3 mencionaram para fazer uma pergunta do ponto de vista político, né? Porque uma política de longo prazo depende dos políticos, né? A iniciativa privada sozinha não é capaz de prover esta política. E ano que vem nós temos, mais uma vez, eleições no Brasil, envolvendo os 3 níveis, 2 dos 3 níveis que lidam com a saúde, na verdade, certamente os 2 mais importantes do ponto de vista de um lado, geração de recursos e destinação de recursos, de outro lado, regulação do sistema de saúde. Então, nessas eleições para presidente e para governadores no Brasil, como transformar esta tragédia que a humanidade e o país viveram nos últimos meses em
uma pauta comum, uma pauta de Estado e não uma pauta de governo para a área da saúde, para o complexo industrial da saúde. Como fazer com que, independentemente das visões políticas ideológicas dos candidatos, este tema, que é um tema de Estado e um tema de atendimento à população, seja considerado e seja adotado, pelo menos no seu mínimo comum, por todos os candidatos. É possível obter essa união, é possível que a iniciativa privada, a OPAS, o sindicato das empresas promovam esta pauta e essa diretriz para que todos os candidatos, ou pelo menos os mais relevantes, se comprometam com ela? Por favor, Nelson. Então, Marcelo, eu acho que se torna fundamental que conste nos programas de governo e que esses programas efetivamente sejam abertos à população e, principalmente, sejam cumpridos pelo eleito. Nós temos um problema sério no nosso país, que nas eleições os programas são pouco divulgados, se divulga muito a pessoa e não se divulga o programa, e depois de eleito o programa não é executado, tá? Porque surgem outras necessidades e se esquece daquele problema. Eu acho que saúde tem que estar no foco, no centro dos candidatos. Eu acho que isso mostrou a importância de saúde. O país para quando não tem saúde. Então, não só por causa da pandemia, mas de uma forma geral, eu digo sempre, por mais focado que você esteja só na questão do capitalismo, eu quero ser um capitalista ferrenho, feroz, você precisa da saúde para poder até aumentar a produtividade e com isso você ter maiores ganhos. Então, a saúde tem que estar no foco. A grande questão é que eu não vejo isso naqueles candidatos que estão se colocando para a disputa para o ano que vem. Eu não vejo que a saúde seja o foco desses candidatos. Tem mais questões políticas, tá? Mais de esquerda e de direita, está se polarizando novamente uma eleição, e os programas não estão sendo trazidos a debate. Tá? As entidades da área de saúde estão preparando, sim, pontos mínimos, e o FIS pode nos ajudar muito nisso, tá? Pontos mínimos para que os candidatos se comprometam com ele. Né? Sem dúvida, o Sistema Único de Saúde, e já o Eduardo colocou, o brasileiro é o mais amplo do mundo, é o maior sistema do mundo, o SUS é o maior sistema de saúde do mundo, mas ele precisa sobreviver. Não pode sobreviver com recursos parcos que vêm por parte do orçamento da União. Nós precisamos ter um orçamento melhor. E os candidatos precisam se comprometer com isso. Tá? Eu digo que, enquanto na política, nos governos, não entenderem saúde como investimento e verem saúde só como despesa, nós não teremos o desenvolvimento da área de saúde que nós precisamos para o nosso país e para os nossos nacionais. James, quer dar sua visão do ponto de vista da OPAS, como influenciar governos? Afinal de contas, é o que vocês, eu acho, tentam fazer todo o tempo, né? Como fazer isso virar realidade? Está em mudo. Com certeza, Marcelo. Uma das lições claríssimas dos últimos 2 anos são as ligações complexas da saúde e economia. Isso vale para o Brasil, Estados Unidos, Chile, e os candidatos buscam melhorar os aspectos econômicos e também o desenvolvimento social. E não dá para ter isso
sem a saúde. Há 2 semanas, publicamos um relatório sobre o direcionamento da região, junto com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. É um quadro preocupante. Perdemos aí praticamente 10 anos de ganhos na saúde pública. As desigualdades entre aqueles que têm condições e os que não têm condições na região, essas diferenças aumentam. A crise da saúde gerou deterioração dos processos políticos e econômicos na região toda, com muita fragmentação. E dentro do contexto de saúde, a recuperação vai ser mais lenta e que vai acabar impactando o grau de financiamento para a educação, para a saúde, justamente quando a gente precisa dessa resistência de um sistema que tenha mais capacidade para reagir às crises futuras e recuperar todas essas perdas que observamos nos últimos 10 anos, os governos enfrentarão cenários fiscais bem diferentes e terão que fazer concessões. E haverá reduções significativas no setor de saúde e que vai acabar impactando a indústria farmacêutica como consequência. Esses processos são importantíssimos. Isso vale para todos, não só para os políticos, para que tenhamos o foco no futuro, nos próximos 3, 5 anos, na saúde. Porque sem isso, não teremos a recuperação econômica na região. Recuperação necessária para que possamos atingir as metas do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Obrigado, James. Não sei se o Eduardo quer completar alguma coisa nesse tema. Eu já tenho aqui outras perguntas da audiência. No, bueno, para mí tal vez esa pregunta es muy difícil. Tal vez vale $1 billón de dólares conseguir responder eso, não só aqui no Brasil, mas em qualquer outro país. Mas a verdade, eu acho que pelo menos desde a iniciativa privada, a gente tem que continuar trabalhando com as entidades como as OPAs ou outras entidades globais e locais, as associações de empresas, as associações de indústrias. Nossa responsabilidade é levar dados e acompanhar e cobrar pelos resultados. Como Marcelo falou, infelizmente, os políticos prometem demais, mas depois que são elegidos, as coisas mudam, obviamente. Então, eu acho que a comunidade, os pacientes têm que conseguir ficar unidos e acompanhar essa jornada e talvez, não sei, ter objetivos para o corto, mediano, longo prazo e ir acompanhando e cobrando, porque muitas vezes os políticos prometem demais e gostamos todos dessas palestras, esses objetivos que a verdade são muito legais, mas nunca acontece nada, mas talvez porque são muito desafiadores e talvez a gente precisa acompanhar e cobrar para que sejam mais pragmáticos e ter umas pequenas conquistas que a gente consiga acompanhar e celebrar. Então, a verdade, a resposta é muito difícil, mas em nosso caso nós temos que ser mais participativos, continuar com esses processos de colaboração, estar abertos também a escutar e a trabalhar de um jeito diferente com eles. Perfeito. Uma das perguntas aqui do público, da Rochelle Alencar, é exatamente como fazer com que a população, né, se sensibilize para a importância do assunto saúde, né? Na verdade, nas pesquisas que os políticos fazem para saber quais são os assuntos principais que interessam à população, saúde está sempre no topo, né?
é um dos 3 mais, necessariamente segurança, saúde, emprego, né? São as coisas que mais interessam a população. Mas, como você disse, Eduardo, infelizmente o foco é muito no curto prazo, né? Em fazer o hospital reabrir, em ampliar o número de leitos, coisas muito, muito diretas, né, que possam ser percebidas pelo eleitor mais rapidamente. E o desafio, de fato, é como fazer com que o médio e o longo prazo entrem na agenda dos políticos. Daí a minha esperança de que isso consiga ser uma plataforma de Estado, né? Porque para essas coisas serem, de fato, adotadas, precisam ser adotadas por qualquer um. Qualquer um que entre na próxima eleição vai fazer coisas que vão render frutos muito depois que ele sair, né? Como vocês todos disseram, nada disso é automático. Você não faz hoje e colhe amanhã, né? E é assim mesmo, e, portanto, tem que ser coisas mais de longo prazo. Eu tenho 2 perguntas aqui que tocam em temas semelhantes. Uma é como criar um ambiente de inovação no Brasil para diminuir a nossa dependência da Índia e da China. E, na mesma linha, o Josier pergunta como deslocar, se ainda há espaço, para deslocar o desenvolvimento da indústria de insumos para fora desse eixo. Então, Marcelo, como eu disse quando eu fiz a minha primeira explanação, você precisa de um mercado consumidor forte. Eu não vejo o Brasil deslocado das Américas fazendo isso, né? Eu, quando comecei na indústria farmacêutica, 43 anos atrás, eu já sou muito antigo nesse mercado, tá? O Brasil era o maior produtor de penicilina benzatina do mundo, aqui, né, no Brasil. Tá? Nós fazíamos o precursor da penicilina no Brasil. Mas por uma questão de mercado, isso foi deslocado para a Ásia, tá? Onde houve uma série de incentivos governamentais, em primeiro lugar. Segundo, conseguiu capturar o mercado mundial. E eu digo sempre que nesse ramo se produz em toneladas para se vender em miligramas. Então, se você não tem um mercado muito grande, você não consegue ter massa crítica para fazer isso. Por isso que eu acho que tem que ter a União das Américas, e até por uma questão puramente estratégica. Tá? Olha, nós precisamos desenvolver isso dentro das Américas, porque amanhã ou depois vai acontecer outra vez o problema e nós temos que ter os insumos aqui dentro de casa ou perto de casa. Tá? Infelizmente, nós perdemos a tecnologia de como fazer. Hoje nós não sabemos fazer mais penicilina aqui dentro do nosso país. Tá? Coisa que é básica, que não tem proteção patentária, mas queremos fazer coisas mais complexas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos um problema sério aí dentro do nosso país que complica muito a vida daquele que quer fazer inovação na área de medicamentos, que é um controle de preço totalmente fora da realidade mundial. Nós temos um controle de preços que é baseado numa legislação de 2003, o mundo evoluiu, na época não tínhamos genéricos, não tínhamos competição, então nós precisamos evoluir também nas nossas regras internas para que você incentive inovação. Hoje nós temos empresas brasileiras que têm seu centro de inovação no Canadá, porque é mais fácil fazer inovação no Canadá do que fazer inovação aqui no Brasil. Tá? É mais simples, mais rápido, menos custoso. Tá? Aqui no Brasil, você vai importar um produto para fazer testes, você já começa a pagar impostos em cima disso. Tá? Ou seja, na inovação, ela é tributada antes dela existir. Né? Se eu pego um empréstimo para fazer inovação, eu pago impostos nesse empréstimo. Antes da produção, a gente já está tendo a tributação. Então, se nós não tivermos, e aí voltamos à pergunta anterior, uma visão dos nossos políticos de que se nós não construirmos agora, se não plantarmos agora,
nós não vamos ter um futuro promissor. Nós vamos continuar dependentes, nós vamos ter problemas sérios na próxima pandemia. Pode ser que eu não viva, tá? E você não viva, mas com certeza os nossos filhos e netos viverão uma nova pandemia, né? E o mundo e as Américas precisam estar preparadas, a nossa região precisa estar preparada. E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, como você falou. Tem que ser políticas de Estado que irão percorrer alguns governos para chegar ao objetivo de segurança em saúde, que é extremamente importante para a população. Não sei se Eduardo ou James querem acrescentar alguma coisa. No, tal vez, de nuevo, para mí, como ya falei antes, temos que ter a inovação precisa uma política tributária mais leve, é mais simples. E já temos vários exemplos, o Marcelo falou vários deles, e também uma regulação muito mais simplificada. É simples. Mas, talvez, além disso, eu acho que sim, concordo, precisamos maior volume, a capacidade de consumo local é muito baixa, mas também temos muitas ineficiências nos processos. Uma vez o produto chega aqui no Brasil, eu consigo, vou falar um exemplo, eu talvez consiga trazer qualquer produto de alta tecnologia aqui a 100 reais. O custo final para o paciente muitas vezes pode ser 2, 3, 4, 5 vezes para o plano de saúde. Por quê? Temos muitas ineficiências na cadeia e, além disso, temos muitos intermediários. E, às vezes, eles não geram valor, mas geram custo. De novo, regulação, tributação, etc. Então, talvez para mim, esse seja o ponto mais importante, é a educação. Temos que educar a população sobre a importância da saúde e como eles deveriam cobrar aos políticos. Por isso falei de trazer dados e dar visibilidade para que a população consiga cobrar e acompanhar essas promessas que os políticos fazem durante os processos de eleição. Muito bem. James? Olha, Marcelo, eu vou falar do ponto de vista de políticas públicas. Primeiro, tem que ser uma prioridade para os países na região. Falando que o que o Nelson acabou de dizer, quer dizer, tem que ser a região toda. Os Estados Unidos têm um papel importante também para garantir volumes adequados para a consolidação do mercado regional. Então, os Estados Unidos já expressaram claramente, muitas vezes, esse desejo de reduzir as suas necessidades da cadeia de suprimento da China, e isso acaba abrindo oportunidades para a América Latina. Mas isso é algo que realmente não pode ser feito do dia para a noite. Nós precisamos cada vez mais investimentos em universidades e a produção de pós-graduandos, da ciência necessária, da tecnologia, área de matemática, enfim, todos os estudos que são necessários para que realmente podemos ter avanços em inovação. Precisamos ter mais clusters de inovação, com a participação entre o setor farmacêutico e a academia, e isso tentando estabelecer diferentes prioridades. E nós precisamos também aumentar os estímulos do governo, inclusive os financiamentos que podem ajudar esses processos. Os mercados, sem dúvida, têm um papel, mas sem realmente o incentivo do setor público, isso não floresce. Há situações, inclusive, em que o setor privado tentou inovar, mas nos países em que
não havia uma estrutura política adequada. Se nós não tivermos um ambiente com política, com um ambiente que leva isso para autorização, para um acompanhamento pós-implementação, isso não funciona. E se o governo não tem confiança, e o público não tem confiança de onde esses produtos são feitos, isso também não floresce. Portanto, é importante que nós tenhamos realmente decisões regulatórias e uma estrutura sólida e robusta nos países. Há uma série de questões que, do ponto de vista público, governos como o do Brasil podem analisar, assim como outros países na região. E é aí que nós realmente temos que discutir cada vez mais isso para termos questões de política, de regulamentação que sejam adequadas para todos. Ótimo. Eu vou, antes de encerrar, fazer uma última pergunta aqui do público. Há várias, não vou poder cobrir todas pelo nosso tempo, já estamos aqui há 1h12, desde que voltamos da interrupção. Mas há uma pergunta sobre a melhoria da utilização dos laboratórios oficiais, né, que nós vimos que tiveram um papel importante agora durante a pandemia e entretanto, também eles, enfim, sofrendo de todos os males que vocês já referiram aqui, né? Que lições tirar do que aconteceu? O que se pode fazer para melhorar? Já está sendo feito? Enfim, não sei, Nelson, talvez você seja a melhor pessoa para dar uma visão sobre essa pergunta que é do Mauro Pakanovski. Então, Marcelo, eu me arrepio todo quando falo laboratório oficial, tá? Porque parece que os laboratórios que a gente tem aqui dentro do Sindusfarma são clandestinos, né? Então, eu prefiro dividir, tá, entre laboratório público e laboratório privado. Tá? Eu tenho aqui dentro do Sindusfarma associados de laboratórios públicos, tá? Então, eu tenho a honra de ter aqui o Instituto Butantan, tenho a honra de ter aqui Fiocruz, a FURP, então, mas eu sempre divido entre laboratório público e laboratório privado. Tá? Eu acho que é de fundamental importância, tá, o laboratório privado, o laboratório público participar dessa cadeia do complexo industrial. Mas eu coloco em dúvida se há necessidade deles se olharem apenas para aqueles produtos muito inovadores. Nós temos milhares de produtos que já perderam a patente, milhares de produtos extremamente importantes para a população, e eu vou dar novamente o exemplo da penicilina benzatina, que há 3 anos atrás teve um problema mundial, e aqui no Brasil a sífilis congênita aumentou de uma forma assustadora por falta de penicilina benzatina, tá? E que o laboratório público, tá? Aquele que é bancado com o nosso dinheiro, que não precisa apresentar lucro no final do ano, ele poderia, sim, estar desenvolvendo esses produtos para câncer, tá, oncológicos, que o mundo abandonou por falta de condições financeiras de se fazer esse produto, esses laboratórios olharem para isso com mais cuidado. Acho a área de inovação deles extremamente importante. Tá? A área de transferência de tecnologia, como o Butantan faz, na área de vacinas, como o Fiocruz faz, eu acho de importância máxima. Tá? Acho que sim, o programa de vacinação e imunização está muito atrelado aos laboratórios públicos, é uma forma correta de se fazer as coisas. Mas acho também que eles poderiam olhar para outras questões de mercado, né, e procurarem absorver tecnologias mais antigas, já em domínio público, para poder atender melhor a população. Né? Essa é uma visão, eu venho defendendo isso há muito tempo, tá? E acho de suma importância esses laboratórios. Esses laboratórios, sem dúvida nenhuma, e na pandemia demonstraram isso com as vacinas, nós estamos vacinando a nossa população graças ao desenvolvimento que nós tivemos em Butantan e Fiocruz. Eu acho que isso é extremamente importante. E aí vem aquela questão, mais uma vez, das licenças compulsórias. Tá? Se provou, por mais que a gente não queira acreditar, que a negociação é muito melhor do que a pressão. Tá? Laboratórios como o Fiocruz negociou uma licença
para produzir aqui no Brasil. O Butantan negociou uma licença e laboratórios privados como Eurofarma e Pfizer estão negociando para trazer vacinas para a nossa população. Então, é extremamente importante essa participação de todos, mas sempre com uma visão de negociação em vez de pressão. Muito bem. Eu ainda tenho, como disse, outras perguntas aqui. Tem uma pergunta que eu acho que vocês já responderam, embora não tenham tocado nela, que é como reter talentos no Brasil, né? O Brasil vem perdendo inteligência, né? O que é mais grave, inteligência na qual se investiu aqui, né? Jovens que foram feitos aqui no Brasil, estudaram no Brasil e saem para se pós-graduar ou se graduar e pós-graduar e depois ficam fora do Brasil. Então, é pior do que perder, né? A gente investe e perde, né? Eu acho que minha visão é que vocês responderam um pouco essa pergunta ao dizer o que é preciso fazer no longo prazo para que a atividade do setor fique no Brasil. Não sei se vocês querem dar uma palavra sobre esse tema antes da gente encerrar. O tema da retenção dos talentos, né? Como é que você, até nas empresas, Eduardo, não sei se você que é um talento que viaja o mundo trabalhando na sua empresa, né? Como é que você vê isso? Bom, primeiramente, eu acho que aqui no Brasil temos muito talento. Vou dar um exemplo para vocês das startups que temos aqui na América Latina. Aqui no Brasil temos mais de 7 ou 8 que viraram em unicórnio. Então, esse é um reflexo do talento que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que, no nosso caso, como empresas, temos que gerar empregos de alto valor, onde a gente consiga trazer e desenvolver competências e gerar valor para nosso país e para a gente. Então, temos uma responsabilidade muito grande, porque assim, e a verdade, todos os países temos muitos desafios. Colômbia, México, América Latina, a mesma China, Índia, todos hoje mesmo temos o problema de reter o talento. Todos eles querem morar nos Estados Unidos, a maioria deles, ou para a Europa. Isso é certo, isso é verdade. Então, temos que criar as condições para que eles poderiam ir estudar e voltar. Também é outra coisa que acontece. Porque a verdade, as oportunidades de estudo estão lá. Essa é a verdade também. Em muitas situações, a expertise está lá. O que a gente tem que criar são oportunidades para o longo prazo, para que eles quisessem voltar uma vez terminar os estudos. Então, temos que gerar empregos de valor, gerar oportunidades de desenvolvimento para o longo prazo. E como falei antes, eu acho que aqui no Brasil temos universidades de muito alta qualidade. Então, também temos que gerar parcerias com essas universidades e gerar programas de desenvolvimento para atrair e reter esses talentos. Na final das contas, eu acho que temos muitas coisas por fazer, muitas oportunidades, e temos pelo menos a matéria-prima, que é esse talento que você fala. Mas todos, dentro desse ecossistema, temos que fazer as coisas um pouco diferente para conseguir reter esse talento. James, quer comentar? Você falou várias vezes disso, né? Em pesquisa, investimento em pesquisa, universidades. Não sei se você quer complementar com alguma coisa sobre esse tema. Só para complementar o que já foi dito, nada disso seria possível a menos que nós investíssemos em recursos humanos. Todas as habilidades necessárias para que isso aconteça, não só na área da ciência e tecnologia, mas também na área de regulação, quer dizer, buscando eficiências dentro de sistemas regulatórios sendo desenvolvidos não só no Brasil, mas em toda a região. As competências necessárias para desenvolver a infraestrutura. Há uma série de condições que são necessárias para garantir que nós tenhamos os talentos humanos
para todo o ambiente, para todo o ecossistema sobre o qual estamos falando. Eu acredito, portanto, que quando nós falamos sobre retenção de pessoas, que nós possamos ir um pouco além da ideia só do cientista, não só biólogos, farmacêuticos, engenheiros de biotecnologia, quer dizer, uma competência completa de uma força de trabalho necessária e que, ao mesmo tempo, haja políticas coerentes com o setor de ciência e tecnologia e as universidades para definir o que pode ser feito para que as condições de trabalho sejam dadas. E mais um comentário. Nós realizamos uma análise de o porquê as pessoas migram. Observamos que no setor da saúde, e isso provavelmente também funciona no setor científico como um todo, a principal causa de as pessoas mudarem de trabalho são as condições de trabalho. Não é só salário mais alto, 50% mas o ambiente em que se há acesso a melhor tecnologia, a uma infraestrutura mais moderna, em que há um trabalho em equipe, provavelmente isso é igualmente importante, tanto quanto o salário. Então, essas são algumas outras considerações que o Brasil e os outros países devem levar em conta para manter a sua força de trabalho. Muito bem. Só colocar um moderador como eu, que é público do que palestrante, eu também não quero encerrar o debate, porque está aprendendo muito e gostando muito, como o nosso público certamente está e aproveitou todo o conhecimento de vocês sobre esse importantíssimo tema para o país e para o mundo, não só para o país, mas um tema de fato chave para o Brasil. Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de Nelson, Eduardo, James. Foi um prazer, uma honra para mim dividir esse painel com vocês e ouvir tudo que nós ouvimos aqui. Agradecer mais uma vez ao FIS pela organização, dar parabéns a toda a equipe e parar por aqui. Vamos encerrando. Muito obrigado a todos.